Amigos queridos, convidamos a todos a nos recolhermos em orações, elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, e pedir humildemente ao seu coração misericordioso que nos ampare, que nos sustente a pequenez, que possamos em seu nome, Senhor, uma vez mais, mergulhar-nos nas páginas vivas do seu Evangelho de amor, sentir a misericórdia se espraiar sobre todos os cantos deste planeta e seus tarefeiros, Senhor, encarnados e desencarnados, indo ao encontro dos sofridos, dos tristes e dos caídos, para com a força do amor e da verdade, suerguermos os nossos irmãos em humanidade. Faça-nos, Senhor Jesus, instrumentos dignos e úteis a serviço do bem, para que possamos honrar a oportunidade bendita de nos reunirmos em seu nome para vivenciarmos os seus ensinamentos. Que os espíritos amigos responsáveis por este Evangelho possam encontrar em todos nós a sintonia favorável para a sua livre manifestação e que nos sintamos por eles protegidos e amparados. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon. E dentro desse capítulo que estamos refletindo sobre a quem servimos, nós vamos mergulhando a cada dia mais na parábola dos talentos, lembrando que essa parábola nasceu do encontro de Jesus com Zaqueu, quando Zaqueu, tendo mostrado a Jesus o valor do trabalho e o sentimento que ele tinha em relação ao bem-estar dos seus, e que era capaz de deixar tudo para seguir Jesus, e assim o fez, ele disse então: bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Ou seja, a sua condição de responsabilidade moral sobre aquilo que lhe for atribuído nesta encarnação com êxito, vai gerar o patamar evolutivo da próxima existência. Vai gerar o alicerce para que novos desafios de grande envergadura possam lhe acontecer. Porque temos falado todos esses dias na parábola dos talentos, que o talento é dado ao espírito de conformidade com a sua experiência anterior, com aquilo que ele traz de bagagem, que é aquilo que ele dá conta de multiplicar. Por isso há uma diversidade de talentos e uma distribuição diferente para cada um. No simbolismo da parábola, um recebeu 1, outro 2, outro 5. E cada um recebeu diferente porque tem recursos diferentes para multiplicar os bens recebidos, né? Então, esse trecho da parábola: que se lhe tire, pois, o talento que tem, porque aquele que enterrou o talento, como já fora falado, enterrou o talento na terra, ou seja, deixou aqui na terra a oportunidade do seu progresso. Ele não levou para o mundo espiritual a experiência da multiplicação do talento, porque ele enterrou, ele deixou aqui na terra. Alegando o quê? Medo. Que o Senhor ceifas onde não semeou, então eu tenho medo. Eu tenho medo de errar porque o espírito é temeroso e frágil, porque ele é inexperiente.
Toda insegurança nossa, de qualquer natureza, é fruto da inexperiência. Então, à medida que o espírito fica experiente, o temor se vai. Então, ele recebe uma oportunidade, ele recebeu a senha da multiplicação, ele vai multiplicar. Então, aquele que enterrou o talento pensava ter, mas não tinha. Não é verdade? Pensava ter, mas ele escondeu, aquilo não serviu para ele. Então, na verdade, ele não tinha. Ninguém lhe tirará, ele mesmo não aproveitará. Então, ele não tem. E deem-no àquele que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos aqueles que já têm. E eles serão cumulados de bens. Mas para aquele que não tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter. E que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores, uma figura de linguagem, né? Que ele vai sofrer a consequência dos seus desatinos. E nós temos falado também que muitas pessoas nos perguntam, mas que talento não é vocação. Talento não é necessariamente uma expertise de alguém sobre alguma coisa. Talento é alguma coisa que nós recebemos na forma de oportunidade sobre o reservatório que já temos semelhante. Então, a pessoa já tem uma certa experiência, ela vai receber novas experiências sobre aquela. Então, vamos dizer quanto a nós. Nós podemos já ter uma boa experiência num setor e recebermos 3, 5 talentos. Mas em outra área, nós não temos experiência. Então, nós receberemos 1. Para nós começarmos a movimentar aquele 1, até que aquela experiência se incorpore na minha identidade espiritual como construção adquirida. Aí é a multiplicação do talento. Enquanto isso não se faz, nós recebemos 1. Mas vamos supor que nós tenhamos perdido a oportunidade, porque, como ontem nós falamos, muitas pessoas recebem talentos e não percebem, recebem oportunidades e não veem. E aquilo passa. Outros recebem, sentem, veem e abandonam. E nesse movimento, quando nós abandonamos ou não multiplicamos os talentos recebidos, aquilo vai gerar para nós uma consequência. E aquilo que era uma oportunidade de progresso, numa outra existência, vai gerar uma provação. São as dores. Muitas provações que nós temos é muito mais pelo não aproveitamento da oportunidade do que pela transgressão à lei. Ou seja, o não aproveitamento também é uma transgressão à lei. É importante nós mergulharmos mais profundamente sobre isso. Às vezes a pessoa não errou tanto, mas deixou de fazer tudo. O que também é a mesma coisa. Né? Então, essa falta do aproveitamento do tempo no espaço reencarnatório é algum chamamento hoje muito importante para todos nós. O que temos feito do tempo que nos é concedido. O Emmanuel tem uma mensagem que chama O Talento Esquecido, do livro Caridade. Eu vou começar a ler conosco sobre isso. Diz assim: para nós entendermos quais são as possibilidades de talentos, né? No mercado da vida, observamos os talentos da providência divina fulgurando na experiência humana, dentro das mais variadas expressões. Então, talentos da riqueza material, da intelectualidade brilhante, da beleza física, dos sonhos juvenis, do brilho social e doméstico, do poder, da popularidade. Alinham-se à maneira de joias grandes e pequenas, agradáveis e preciosas, né? São as situações do mundo em que estamos inseridos para fazer daquilo um aproveitamento evolutivo. Há, porém, um talento de luz acessível a todos. Brilha entre ricos e pobres, cultos e incultos. Aparece em toda parte.
salienta-se em todos os ângulos da luta, destaca-se em todos os climas e sugere engrandecimento em todos os lugares. E o talento da oportunidade, sempre valioso e sempre o mesmo, na corrente viva e incessante das horas. Então, não há nenhum espírito sobre a terra que não receba talentos, porque o manancial do amor de Deus jorra para todos. Mas cada qual de nós consegue abarcar na proporção da sua experiência anterior. É o que ontem nós falamos, né? O recipiente que eu tenho, não adianta eu receber 10, não vai caber, eu não tenho estrutura para multiplicar. Eu posso 2, talvez amanhã 3. E quando nós soubermos com humildade a nossa real capacidade de absorver oportunidades redentoras, nós vamos pacificar o nosso coração. Porque é aquilo que nos cabe fazer, desde que esse talento que nós temos falado todos os dias do tempo seja bem aproveitado. Então, é o desejo de doar um pensamento mais nobre ao círculo da maledicência. Isso é um desejo. De fortalecer com um sorriso o ânimo abatido do companheiro desesperado, de alinhavar uma frase amiga que enterneça os maus, a se sentirem menos duros, e que auxilia os bons a se revelarem sempre melhores, de prestar um serviço insignificante ao vizinho. Enfim, são benefícios que estão ao alcance de todos nós e que nós não entendemos como sendo oportunidade. Quando alguém nos desatina e nós, apesar disso, servirmos ao outro, é a multiplicação da oportunidade na forma do talento. Acima de todos os dons, que é a tônica do que estamos falando sobre a parábola dos talentos, acima de todos os dons, permanece o tesouro do tempo. Talvez, por desaviso, nós nunca tivéssemos pensado, como hoje pensamos, o que é o tempo no espaço reencarnatório. Todas as vezes que eu demoro as minhas emoções na pequenez humana, eu perdi aquele tempo, não houve construção. Houve desconstrução perispirítica, mas não houve construção. O tempo é medido no aproveitamento. Então, todas as vezes que eu passo meses numa mágoa, eu perdi aquela oportunidade reencarnatória de todos aqueles meses. Aquilo não houve construção, não houve progresso. Houve estagnação ou desconstrução dos tecidos perispiríticos. Isso é muito sério. Porque nós adiamos as nossas tarefas. Adiamos porque a vida nos chama para outras questões que naquele momento são mais interessantes. Nós ainda precisamos chegar num tempo de amadurecimento espiritual, de entender o que é mesmo esse tempo perdido, que são as páginas vazias do livro da nossa existência, e que elas vão se virar e não retornam. E vamos gerando o vazio existencial, as crises de ansiedade, as inseguranças geradas pela inexperiência do espírito sobre tudo, sobre todos. Isto é enterrar os talentos. Não aproveitar o tempo, por exemplo, se enredando com questões de nenhuma importância para o nosso processo evolutivo. É com o talento esquecido das horas que edificaremos o nosso caminho no rumo da espiritualidade superior. Na aplicação silenciosa com o Mestre, que atendendo compassivamente às necessidades de todos os aprendizes, prometeu com amor não somente demorar-se conosco até o fim dos séculos terrestres, mas também asseverou com justiça
que receberemos individualmente na vida, de acordo com as nossas próprias obras. Porque a parábola dos talentos, como nós falamos ontem, a cada um segundo as suas experiências, a cada um segundo as suas conquistas, para receber o talento, é o mesmo que dizer a cada um segundo as suas obras. São os talentos que nós temos recebido. Evidentemente que esse tema não teria sido trazido por Jesus se não fosse absolutamente fundamental para nós. Porque Jesus só abordou aqueles temas que são fundamentais para que nós possamos construir a nossa obra, que somos nós mesmos. E aí, sempre é importante nós revermos esse conceito de talento que Jesus traz para nós. Porque, como nós temos dito esses dias, às vezes nós vemos uma pessoa tocando um piano, como a Fabiana aqui, e a gente diz, que talento! Mas não é desse talento que Jesus estava falando. Às vezes nós vemos uma pessoa pintando e fala, nossa, e falamos, que talento! Isso não é o talento o qual Jesus se referiu. Porque o talento que nós recebemos de Deus nosso Pai, para que nós possamos fazer a obra, é algo que Ele nos concede e tira. Isso é extremamente importante para nós compreendermos. Quando nós analisamos, por exemplo, a riqueza é um talento. Nós recebemos e de uma hora para outra perdemos. A beleza, o tempo, porque o tempo na Terra é diferente do tempo no mundo espiritual. Tudo aquilo que nos foi concedido e que a qualquer momento pode ser retirado é o talento. É disso que Jesus estava falando. Então, para muitos de nós não merecemos. A gente sempre tem que fazer um entendimento entre necessidade e merecimento. Às vezes, nós não merecemos a família que estamos, mas nós necessitamos. Deus nos concede esta família porque temos a necessidade dela para a construção da nossa obra. Às vezes a gente olha para uma família e fala, essa família é muito para mim, eu nem merecia. Todos lá são melhores que eu. Mas não merecemos, mas necessitamos e Deus nos concede a partir das nossas necessidades. Então, talentos são oportunidades que nós recebemos para nos construir. Muitos de nós têm o talento da família. Aquela família que Deus nos conferiu naquela existência é para nós um talento. Por quê? Porque ela vai nos dar todas as oportunidades de construção daquilo que nós necessitamos. Construções que ainda não fizemos. Mas se nós não observarmos, não compreendermos que aquela circunstância, que aquela família é para mim um talento, eu desprezo. Eu ignoro a importância. Eu não aproveito a oportunidade. Porque quando nós estamos, é impossível, como nós falamos anteriormente, nós servirmos a Deus e a Mamon. É impossível eu aproveitar mal dizendo.
É impossível eu aproveitar reclamando. É impossível eu aproveitar desejando profundamente que aquilo acabe logo. Então, o talento é algo que nós temos que perceber e dar um fiel aproveitamento àquilo. Por isso é necessário que nós olhemos para a nossa existência e possamos observar quais foram os talentos que recebemos e os quais precisam ser multiplicados e não enterrados na terra. Por exemplo, há espíritos que trazem o talento da perspicácia. São aqueles espíritos que muitos de nós falamos assim. Há pessoas que aonde elas tocam vira ouro. Já ouviram falar isso? Se elas tocarem ali, dali a pouco correm milhões de reais, milhões de dólares, né? O espírito traz aquele talento, porque foi aberto no campo espiritual daquele espírito esta possibilidade, que certamente na próxima existência não virá com essa característica, ou porque terá outras necessidades, mas naquela existência o espírito vem com esta possibilidade. E ele pode usar esse talento de que maneira? Enterrando na terra. Como que um espírito que traz essa característica enterra seu talento na terra? Tudo que ele vai erguer com aquilo que ele trouxe como talento, para ele vai ficar na terra. Ele vai erguer 10 edifícios, ele vai estruturar 50 pontes, ele vai inaugurar alguns vilarejos que lá na frente vão se transformar em cidade. Ele vai trazer um progresso material. Mas tudo aquilo que ele está fazendo, ele está utilizando daqueles recursos e não transformando tudo aquilo num bem espiritual para ele. Então, com aquele recurso, ele promove desavenças, ele promove competições, ele promove dificuldades, ele semeia discórdia, ele explora aqueles que ele poderia muito bem remunerar de forma adequada. Enfim, ele traz um progresso material, mas ele está enterrando na terra. Ele está deixando tudo aquilo que ele trouxe como talento apenas para a terra. Não vai levar quase nada. Não vai levar. Porque o talento que nós trazemos é para que ele se multiplique em bem para nós, em primeira instância, e para a coletividade em que nós vivemos. Às vezes o espírito, ele traz como oportunidade o talento da família. Mas ele acha tal pessoa enjoada, a outra pessoa que não faz como deveria, o outro que é assim, o outro que é daquele jeito e tal e tal. Ele vai nomeando que cada pessoa daquela família traz uma determinada dificuldade que o incomoda profundamente, sem perceber que aquelas características são extremamente importantes para a renovação íntima, para que ele multiplique na sua intimidade a paciência, a tolerância, a compreensão, o perdão. É para isso que aquela família está na vida dele.
E ele não percebendo que aquilo é um talento, que ele precisa multiplicar, ele enterra. Ou seja, quando ele parte e volta para o mundo espiritual, ele não transformou aquela família enjoada, entre aspas, aquela família que ele não gostava tanto, na sua família espiritual. Então, enterrou a família no cemitério. Morreu todo mundo, acabou. Enterrou na terra, literalmente. Não aproveitou para fazer daqueles membros a sua família espiritual, as suas construções espirituais. Então, não percebendo que é um talento, fica aguardando logo o tempo para ficar livre daquilo, que é o maior recurso que o ser traz. Então, diferente quando nós nascemos numa família, porque isso existe, é raríssimo, mas existe, onde todos são membros simpáticos uns aos outros, se adoram, se amam, são afinizados. Aí essa família não é um talento. Olha que interessante. Essa família, para esses membros, não significa um talento, significa uma construção. Então, a mesma coisa para um não é o talento do outro. Porque talentos, para outro pode ser uma prova. Para outro pode ser uma expiação. E assim sucessivamente. Eu entendo quando é uma prova para mim, ou quando é um talento especificamente. Então não é tão simples de nós compreendermos, mas na medida que nós vamos compreendermos, o aproveitamento vai sendo tão grande na existência que nós vamos nos iluminando. Então, por exemplo, eu recebi nesta existência o talento da família. Nasci numa família com 10 membros. E não consegui transformá-los na minha família espiritual. Não consegui, não entendi, não fiz disso um recurso. Enterrei. Para isso, foi conferido para mim o tempo, porque o tempo é outro talento, e esse todos nós recebemos. Não utilizando adequadamente daquele tempo para o aproveitamento do segundo talento, aquela situação pode se transformar, para mim, numa prova. Porque o que eu não aproveitei agora, a oportunidade não aproveitada se transforma lá na frente em situações que podem se complicar. Então, vamos olhar para a nossa vida e pensar. A família, vamos perguntar. A família que hoje me compõe é meu talento? Vamos pensar. E vamos dizer que sim. Para aqueles que vão dizer que sim. Qual tem sido o aproveitamento desse talento na intimidade? Ou seja, quanto eu estou infinitamente melhor nesta família. Isso é o aproveitamento do talento. Ou eu vou dizer, não, o quanto eu estou muito mais irritada. Cada vez eu me irrito mais de estar nessa família. Cada vez eu me entristeço mais. Cada vez eu tenho mais vontade de sair correndo. Isso é o não
aproveitamento do talento. Talento da família. O talento da família. Porque quando nós recebemos um talento, é porque ele foi dimensionado para que, se aproveitado, nós vamos dar um salto evolutivo. É para isso que serve o talento. Quando, em determinada área, nós não recebemos um talento, naquela área não vai ter salto nenhum. Não vai ter nada. Então, por exemplo, nesta existência, eu não trouxe esse talento da perspicácia, de transformar tudo em ouro. Eu não trouxe nesta existência. Então, sobre esse aspecto, qual vai ser o meu aproveitamento? 0. Porque eu não trouxe isso como um talento para multiplicar. Daí a importância de nós compreendermos que os talentos aproveitados vão me levar a um patamar jamais experimentado por mim. Por isso que é um talento. E assim nós vamos falando de todos os dias um pouquinho dos talentos, para que nós possamos identificar. Aí alguém pode falar assim, não, mas a família é um talento para todo mundo. Definitivamente não. Porque, como eu falei, há pessoas que nasceram numa família super harmonizada, não é talento. E há outras pessoas que nasceram filhos únicos, depois perderam os pais, não vão ter aquela oportunidade de estar numa família, vão ficar mais com amigos, é um outro contexto e tal, já não é aquele talento. Cada um tem o seu. E para todos só tem um. Para todos é um único, chama tempo. Esse é para todos. Os outros todos dependem do planejamento reencarnatório. Então vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de te encontrar, buscando nesta hora seu olhar doce e misericordioso, que nos alcança nesse momento, nos fazendo lembrar dos recursos extraordinários, dos talentos que o Pai nos conferiu, para que nos tornemos nesta existência espíritos experientes no bem. Ampara-nos nesta hora, Senhor. Abre os nossos corações, para que possamos sentir a grandiosidade desse momento, de estarmos nos conscientizando da beleza de uma existência, da oportunidade sublime que temos de aprender a amar, de nos tornarmos espíritos melhores através das oportunidades redentoras que o Pai nos confere. 1000 vezes obrigado, Senhor, por esta manhã gloriosa, por este dia que despertamos para as realidades do Espírito e vamos seguindo na existência, buscando nos tornarmos melhores. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre.
E nesse instante lembramos daqueles irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa e de todas as casas irmãs, que eles possam receber nesse instante a presença e a visita desta equipe socorrista, que chega a cada coração, levando saúde e bom ânimo. E como sempre, Senhor, rogamos pela nossa pátria amada, pelo Brasil, porque aqui recebemos a oportunidade de nascer para nos tornarmos cristãos, para que o Senhor possa contar com cada coração que nasceu nesta nação, para levar para o mundo as vibrações, a experiência e o exemplo do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre.